Cabo Verde está dependente das receitas do turismo, com mais de 750 mil turistas anuais e um crescimento económico anual que tem ficado acima dos 5%, muito por causa do setor. Mas o país já se prepara para o cenário recessivo devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus. Devido à Covid-19, o arquipélago está neste momento fechado a voos internacionais para desembarque de passageiros. Perspectiva-se, por isso, que o impacto sobre as receitas seja forte derivado da quebra de atividade da indústria do turismo. A Boa Vista, ilha onde se confirmaram os primeiros casos da Covid-19, todos em turistas estrangeiros, é um dos principais destinos turísticos de Cabo Verde. Com o cancelamento dos voos e das reservas, algumas unidades hoteleiras fecharam portas durante este período. Outras adotaram medidas de contenção, mas o cenário não é animador. A situação é muito preocupante, porque já é uma época muito difícil e com o coronavírus estão fechando os aeroportos na Europa. Clientes não podem sair da Europa e não podem chegar aqui. Então, trabalho é muito pouco. Esperamos que o governo tome decisões sobre a ajuda, subsídio, pelos trabalhadores primeiro e também pelas empresas que estão trabalhando com o turismo. Entretanto, a ilha foi posta de quarentena depois de ter sido registado o primeiro caso positivo. Ninguém entra, ninguém sai. Mas com certeza, e vamos sofrer muito. Apesar que a época invernal era quase no fim, mas tinha Páscoa já na próxima 2 semanas, não tinha na altura de Páscoa, época alta para nós. E, sinceramente, acho que não vai ter nenhuma chegada na próxima 2 semanas. Essa que é a previsão, infelizmente. Portanto, o impacto econômico é devastante. Cenário idêntico acontece na Ilha do Sal, o principal destino turístico de Cabo Verde. Com a interdição de voos vindos dos principais destinos emissores, devido ao plano de contingência anunciado pelo governo, muitos hotéis fecharam portas, suspenderam a atividade e já houve despedimentos. O Covid-19 afeta particularmente o setor do turismo, que abrange o alojamento, os transportes, a restauração, o lazer, mas afeta de forma transversal toda a economia e toda a população em todo o mundo, particularmente de países tão dependentes do turismo, como é o caso de Cabo Verde. O impacto neste momento é particularmente sentido pelas empresas e pelos trabalhadores do setor do turismo, mas de facto já é transversal a toda a economia cabo-verdiana. O relatório da agência financeira Standard & Poor's diz que Cabo Verde estará entre os países mais afetados pela queda do turismo por causa da pandemia do novo coronavírus. Ainda de acordo com o mesmo relatório, a economia de Cabo Verde deverá registrar um abrandamento do crescimento económico este ano, que pode mesmo ser negativo. Eu acho que será muito difícil fechar uma época positiva, tendo em conta o resultado, falta de reserva, cancelamento de reserva, é tudo isso. O futuro é relativo à possibilidade de turismo interno, cerca de talvez 10%, mas nem 10% para a ilha. Quer dizer, várias estruturas irão fechar e já tem alguma pronta para fechar. Também outros setores de atividade já se ressentiram face aos efeitos da pandemia mundial. A restauração, agora praticamente encerrada, anuncia dias devastadores. Também o comércio, os pequenos negócios, os serviços e, claro, o setor informal, que depende da atividade diária e permanente.
Aliás, este é um setor que afeta uma grande fatia da população, a mais carenciada e para quem há poucas soluções de proteção social. A margem de fazer face aos problemas que traduz o impacto da economia e, particularmente, os vendedores, os pequenos vendedores, nomeadamente os vendedores ambulantes, os vendedores dos mercados e feiras, são aqueles que mais sentem. Em contrapartida, a ameaça da pandemia mundial fez aumentar o consumo nos supermercados nacionais. O receio da escassez de bens face à suspensão dos voos internacionais, nomeadamente de Portugal, provocou uma correria às superfícies comerciais. O governo garante que Cabo Verde dispõe de estoque de alimentos suficientes para os próximos meses e que as medidas de interdição e proibição adotadas no domínio dos transportes não atingem o abastecimento ao país em mercadorias e produtos. Há uma semana atrás houve mais aperto, houve mais gente, houve mais consumo. Agora esta semana já acalmou um pouco mais. Correu bem, foi difícil conseguirmos conciliar tanta gente ao mesmo tempo, mas conseguimos também ter a segurança e pedir às pessoas para não evitarem entrar ao mesmo tempo. Também a IGAI, a Inspeção-Geral de Atividades, anunciou coimas e sanções para evitar, da parte do consumidor, o assambarcamento de produtos e da parte dos comerciantes, a especulação de preços. Temos algum estoque, mas pode esgotar. Infelizmente, em Portugal, estão-nos a cortar a exportação. Neste momento não há estoque suficiente para abastecer o país em Portugal. Logo, indiretamente influencia Cabo Verde. As entidades públicas já deram informações bem precisas de que temos cobertura para vários meses de importação, por um lado, mas por outro lado, a medida de natureza de controle das fronteiras não vai afetar os barcos nem os aviões quando isso tem a ver com o abastecimento do país. Portanto, não faz sentido que as pessoas recorram ao assambarcamento e muito menos aproveitamento desta conjuntura particularmente gravosa para todos os cabo-verdianos para especulação de preços. O setor cultural, um órgão vital da economia cabo-verdiana, também já está a sofrer com o cancelamento e adiamento de grandes eventos marcados para os próximos meses. É o caso do Atlantic Music Expo e o Creole Jazz Festival, dois dos maiores eventos musicais de África e que reúnem anualmente artistas e profissionais da música dos 4 cantos do mundo. É terrível para nós. E ficar certamente 3 meses ou mais sem ter nenhuma entrada de dinheiro, sem atividade. É o setor completo, é artista, músicos, produtores, autores, tudo quem está ligado à música vai economicamente sentir isso. Sim. Então, para falar do Creole Jazz, por exemplo, nós já tínhamos gasto pelo menos 60% do nosso budget em viagens, em contratos com artistas e tudo. Então, tudo isso. Devido ao impacto económico da Covid-19, o governo cabo-verdiano apresentou um conjunto de medidas de mitigação e de apoio às empresas e à proteção dos trabalhadores. Medidas que vão ter impacto direto nas finanças públicas e na segurança social, mas que poderão ser imprescindíveis para evitar uma crise maior, redução drástica do tecido empresarial e desemprego. Por estes motivos, vai ser necessário retificar o Orçamento de Estado, conforme anunciou o Governo. Eu espero que o Governo aprove muito rapidamente, espero que seja ainda nas primeiras semanas de abril, um orçamento retificativo para poder adotar medidas de muito curto prazo para criar para permitir
às empresas do setor do turismo, entendido no sentido transversal, mas particularmente as mais pequenas e as mais vulneráveis, poderem suportar minimamente o impacto dessa crise. No dia 24 de março, o primeiro-ministro anunciou um conjunto de medidas para apoiar as empresas do país, entre elas a criação de linhas de crédito e de garantias, a isenção do pagamento de contribuições para o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, e o subsídio de desemprego pelo período entre 1 de abril e 30 de junho. Para além disso, o Banco Mundial vai doar 5 milhões de dólares ao arquipélago para o combate à Covid-19, uma verba que, segundo o Ministro da Saúde, vai ser aplicada em termos materiais e humanos. Se podemos, numa perspectiva otimista, pensar que nos próximos 2, 3 meses estaremos a ultrapassar o pico da pandemia, do ponto de vista económico, o impacto perdurará não só para o corrente ano, mas para os próximos anos, tendo em conta que nós dependemos da conjuntura dos países emissores de turistas, onde o impacto é extremamente forte. Ainda é cedo para fazer contas ao impacto económico da pandemia mundial, mas não é difícil depreender que num país já assolado pela seca, com uma economia frágil e dependente, o cenário e as previsões são pouco animadoras. Com o ano turístico praticamente perdido e a recessão anunciada nos países mais próximos de Cabo Verde, nomeadamente os europeus, prevêem-se tempos difíceis e de uma ginástica financeira para o arquipélago cabo-verdiano.